E aí, meu povo, beleza? Bom, hoje nós estamos dando continuidade, na verdade, ao nosso assunto. E o assunto passado foi a independência do Brasil e o ato de Constituição de 1824. Bom, vamos falar hoje sobre as regências, esses temas aí que nós vamos decidir, ó. Nós vamos falar. A abdicação de Dom Pedro I, que isso aí foi um fato importante para o Brasil. As regências, grupos políticos no período regencial, regência trina provisória e regência trina permanente. Bom, primeiro nós vamos começar com a abdicação do grande Pedro I, Pedrinho. Ó, vou ler aqui essa parte. Essa aqui é a aclamação de Dom Pedro II. Dom Pedro, né, era muito novo. Dom Pedro tinha, acho que uns 7 anos, 8 anos. Tá? Menos, eu acho. Por aí. Bom, Dom Pedro I, quando foi abdicado, ele não estava mais com esse prestígio político todo. Por quê? Ele não era mais aquele rei que o povo esperava. Ele tinha perdido algumas guerras. Já não era mais o... Nossa, que grande Pedro. Pedro I já é o melhor. Não. Ó, deixa eu ler essa parte para vocês. O prestígio... Quando Pedro assumiu, Pedro tinha uns 7 anos de idade. 7 não. 6. Aclamação de Pedro II. Ele não assumiu literalmente. Ele tinha, acho que uns 6 a 7 anos. Você vê? Ó, ele assumiu com 14 em 1840. Então, 9 anos. 13. Ele tem uns 6 anos de idade. Muito novo, né? Muito novo para ser coroado, aclamado como o grande imperador. Mas nós vamos chegar lá nesse ponto. O prestígio político de Dom Pedro I foi desgastado com os conflitos da Confederação do Equador e com suas intervenções autoritárias na Assembleia. Uma delas foi a destituição de todos os ministros brasileiros no dia 5 de abril de 1831, que foram substituídos por homens próximos ao imperador. Bom, Dom Pedro I, ele não se contentou com algumas coisas que aconteceu. Ele tira todos os ministros do Brasil e coloca todos os ministros portugueses. E aí, então, já era acusado de tirano, já virou inimigo dos brasileiros. Os brasileiros queriam agora um imperador brasileiro, não um imperador português. Mas, Dona Maria, em Portugal, né, a filha de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, me perdoem, estava passando por uma necessidade. Necessidade como assim? Miguel, do golpe, Miguel, tio de Dom Pedro, do golpe, e Portugal estava querendo a ajuda de Dom Pedro. Bom, com o povo expulsando Dom Pedro I do Brasil e ele precisando ir para a Europa, como ele era considerado o rei libertador, o cara que libertou as correntes do Brasil de Portugal queria que ele voltasse para libertar eles também. Mas ele não queria ir sem deixar uma regência sem deixar o seu filho como o imperador. Então ele aclama o filho dele como Dom Pedro II, ele vai embora, muito triste, lógico, deixa o filho dele como imperador com apenas 5 ou 6 anos de idade. 6 anos de idade. Bom, e aí então, como ele não podia assumir, só lembrando que Dom Pedro deixou José Bonifácio e outra pessoa como tutor de Dom Pedro II. Dom Pedro II, José Bonifácio não falava mais com Dom Pedro I, eles eram inimigos. Só que Dom Pedro I manda uma carta que é maravilhosa, que eu não lembro, lógico, para José Bonifácio, pedindo para que ele seja o tutor de seu filho. Então ele vira o tutor de Dom Pedro II até a morte dele, de José Bonifácio. Ele morreu pouco tempo depois. Bom, e aí então teve algumas regências. Dom Pedro não podia comandar, porque era muito novo. E aí teve primeiro só podia comandar com 18 anos, né? Lógico, quando subisse a maioridade. E aí teve a primeira regência, a regência trina provisória, a regência trina permanente, que são essas duas que nós vamos estudar hoje. E a regência una do padre Feijó e a regência una do padre Araújo de Lima. 1831 até 1840, quando Dom Pedro assume, Dom Pedro II. E aí teve divisão de dois grupos políticos no período regencial. O Partido Português, que eles queriam restaurar a monarquia portuguesa a todo custo,
e os partidos liberais exaltados. Olha que curioso, liberais moderadores que queriam novamente, que queriam que fosse normal, tal, assembleia, tudo bonitinho, blá blá. E os liberais exaltados queriam que o rei assumisse logo e pronto. Bom, cara eram. E o nome deles são melhor ainda: Camurus, Chimangos e Jururubas. Jurujubas. Olha que nome engraçado, nada. Jurujubas. Parece Jujubas. Eita, eu esqueci da foto, me perdoe. Foi escolhido como regente da trina provisória, que eram 3 caras, lógico, até porque trina provisória já lembra 3. 2 senadores moderadores e um oficial do exército. Essa regência deveria organizar para a eleição para a regência permanente e manter a ordem no país. Bom, senadores moderadores era aquele cara que não podia sair do poder, né? Como a gente já sabe, do poder moderador, que apoiavam esse poder moderador, o poder do imperador mandar em basicamente tudo. Bom, então, passada essa regência trina provisória, surgiu a regência trina permanente. E aí foi que... Aí a regência trina permanente, ó. Uma foto. E aí foi que começou a ter uma ideia do que seria essa política brasileira. Essa política brasileira foi uma confusão danada nessa época. Ó, finalizar, né, um texto escrito, né? Foi mantida por uma instabilidade política gigantesca nas províncias que precisavam constantes rugas o período de 1831 até 1837, tá bom? E o que era esse período basicamente? Um avanço liberal devido à descentralização do poder. Os caras não queriam poder total com o rei, eles queriam poder mais para as províncias. E aí foi que começou a criar algumas confusões, porque os outros partidos queriam que o rei continuasse com o seu próprio poder. E esses da regência trina, não. Queria que o partido não fosse totalmente do imperador, queria que fosse também do presidente de província. Que eram esses presidentes de província? Eram os caras que podiam, tipo governador hoje em dia, governavam o local, por exemplo, tinha um presidente de província aqui em Sergipe, tinha um presidente de província lá na Bahia, tinha um presidente de província no Rio de Janeiro, que era o imperador no caso, na verdade. Bom, e aí eles queriam que esse poder fosse centralizado nas províncias e descentralizado do imperador. Até porque o imperador era criança, não podia fazer muita coisa. Então, tem que ter feito isso, né? Alguém tem que governar esse lugar. Pelo amor de Deus, tá tudo confuso. Alguém tem que governar. Ó, esse padre aí, Diogo Antônio Feijó, aí foi quando... Aí nós vamos falar depois nas revoltas. Existe uma conturbação aí, porque um padre deles queria, um desses caras da regência, queria que continuasse o avanço da centralização do poder para os presidentes de províncias e o outro não queria, tá? E aí depois nós vamos falar disso aí, tá bom? Bom, espero que vocês tenham curtido. Segue aí meu Instagram, manda mensagem se tiver alguma dúvida. É isso aí, abraços, tchau, tchau.